Olá! Você já ouviu falar nos santos incorruptos? Eles são corpos dos santos que, após a morte, não se decompõem e permanecem praticamente intactos por muitos anos. Isso pode parecer estranho, mas para muitos fiéis da Igreja Católica, os santos incorruptos são uma prova da santidade desses personagens religiosos. Sejam todos bem-vindos ao canal Sublime Oração. Eu sou Isabel Gameiro e se você tem interesse em descobrir mais sobre os santos incorruptos e suas histórias inspiradoras de vida cristã, assista até o final e não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará uma variedade de vídeos informativos e cativantes sobre os santos incorruptos e os santos mais famosos da história, incluindo suas vidas, milagres e o significado de suas relíquias para os fiéis católicos. Deixe aqui o seu like e compartilhe com seus amigos e assim você estará contribuindo para manter o canal ativo, trazendo novos conteúdos. Os santos incorruptos são muito importantes para os fiéis, pois são considerados exemplos de vida cristã e de santidade. Além disso, muitos acreditam que a preservação de seus corpos é um sinal de que eles foram escolhidos por Deus para serem santos. A descoberta dos santos incorruptos surgiu há muito tempo, quando a Igreja Católica começou a observar que alguns corpos de santos não se decompunham após a morte. Desde então, essa ideia foi se difundindo e se tornando importante para a Igreja e para os fiéis. A canonização de um santo incorrupto pela Igreja Católica é um processo bastante rigoroso, que envolve a análise de documentos históricos, testemunhos de milagres e comprovação da vida virtuosa do candidato. Mas quando um santo é canonizado, sua relíquia, parte do corpo ou objeto ligado a ele, é considerada sagrada e muitos fiéis acreditam que ela tem poderes milagrosos. Apesar de ser um tema que pode gerar muitas curiosidades e até mesmo discussões, os santos incorruptos são uma parte importante da cultura religiosa de muitas pessoas. Se você quiser conhecer mais sobre eles, é possível visitar os locais onde as relíquias são expostas e conhecer mais sobre a história desses personagens. Ao longo da história, diversos santos foram canonizados pela Igreja Católica e tiveram seus corpos preservados de forma inexplicável. Nesse sentido, 5 santos incorruptos se destacam por sua importância histórica e religiosa. São eles: São João Maria Vianney, Santa Catarina Labouré, Santa Bernadette Soubirous, São Pio de Pietrelcina e Santa Inocência. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Santa Bernadette Soubirous teve uma série de visões da Virgem Maria em Lourdes, na França, e cujo corpo permanece incorrupto até hoje, sendo objeto de peregrinação para milhares de fiéis todos os anos. São João Maria Vianney também é muito procurado, pois é considerado o padroeiro dos sacerdotes e é admirado por sua santidade e sua dedicação à vida pastoral. Outros santos incorruptos populares incluem Santa Catarina Labouré, São Pio de Pietrelcina e Santa Inocência. O primeiro santo incorrupto descoberto na história foi São Vicente de Valência. Ele foi um mártir cristão que viveu no século IV e foi morto durante a paixão aos cristãos pelo imperador romano Diocleciano. Seu corpo foi sepultado em Valência, na Espanha, e muitos anos depois foi encontrado incorrupto em perfeito estado de conservação.
São Vicente se tornou um dos primeiros santos incorruptos venerados pela Igreja Católica e sua relíquia é preservada na Catedral de Valência até hoje. Desde então, outros santos incorruptos foram descobertos ao longo da história, tornando-se objetos de devoção e carinho por parte dos fiéis católicos. O corpo de Santa Catarina Labouré não foi descoberto, pois ela foi canonizada pela Igreja Católica em 1947, apenas 64 anos após a sua morte. Catarina Labouré foi uma religiosa francesa que viveu no século XIX e se tornou famosa por suas visões da Virgem Maria, em uma época em que a França estava passando por um período de instabilidade política e religiosa. Segundo os relatos, a Virgem Maria teria pedido a Catarina que cunhasse uma medalha com sua imagem, que ficou conhecida como Medalha Milagrosa. A medalha logo se tornou muito popular entre os fiéis e muitos milagres foram atribuídos a ela. Após a morte de Catarina, seu corpo foi sepultado em um cemitério na França. Em 1933, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto, em perfeito estado de conservação, o que foi visto pelos fiéis como um sinal da santidade da religiosa. Anos depois, Catarina Labouré foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Catarina Labouré, sendo reconhecida como uma santa incorrupta e um exemplo de vida cristã. Seu corpo incorrupto permanece em exposição na Capela de Rue du Bec, em Paris, onde muitos fiéis o visitam em busca de inspiração e devoção. A descoberta do corpo incorrupto de Santa Cecília, uma das santas mais veneradas na tradição católica, é cercada de lendas e mistérios. Segundo a tradição, Cecília foi uma nobre romana que se converteu ao cristianismo no século III, em uma época em que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Ela foi martirizada por sua fé e enterrada nas catacumbas de São Calixto, em Roma. No final do século XVI, durante uma reforma na catacumba, o corpo de Santa Cecília foi encontrado incorrupto e em perfeito estado de conservação. Há relatos de que o Papa Paulo V teria ordenado uma investigação para verificar a confiança da relíquia e que teria ficado comovido com a descoberta. Desde então, o corpo incorrupto de Santa Cecília tem sido venerado pelos fiéis em todo o mundo e sua imagem é frequentemente retratada em obras de arte religiosa. E qual seria a explicação da ciência sobre os santos incorruptos? A ciência ainda não tem uma explicação definitiva para o fenômeno dos santos incorruptos, que são corpos de santos que, mesmo após séculos de morte, permanecem em um estado de conservação excepcional, sem evidência de morte. No entanto, há algumas teorias que tentam explicar esse fenômeno. Uma teoria é que a preservação dos corpos dos santos incorruptos é resultado da ação de purificação específica, que age de forma a impedir a corrupção. Outra teoria é que o clima e as condições em que os corpos foram enterrados podem ser influenciados e a sua preservação. Alguns estudiosos também sugerem que o estado de conservação dos corpos pode ser resultado de processos químicos ou de outros fatores ainda desconhecidos. Apesar disso, muitos católicos veem os santos incorruptos como sinais da santidade divina e como testemunhos do poder da fé. Para esses fiéis, a preservação dos corpos dos santos incorruptos é um sinal da graça divina e da presença de Deus no mundo, que se manifesta através dos santos e de seus exemplos de vida cristã. A minha humilde opinião é de que Deus deixa os seus sinais para que nós, que somos tão falhos e nos distraímos tão facilmente, que precisamos ver como São Tomé, para que não nos esqueçamos do seu infinito poder.
e que nunca nos deixará desamparados. E você, qual a sua opinião sobre os santos incorruptos? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e gostaria de conhecer mais sobre os santos católicos e suas histórias inspiradoras, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará muitas histórias incríveis e vídeos informativos sobre os santos mais famosos da história, incluindo suas vidas, milagres e o significado de suas relíquias para os fiéis católicos. Curta, compartilhe e não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre a fé e a devoção aos santos católicos. Um grande abraço e fiquem todos com as bênçãos de Deus e até a próxima história.